Olá, boa tarde a todos. Eu sou o Carl Francisco, está no ar o São Paulo Comunica da Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo. Todas as segundas-feiras, ao vivo, a partir das 2 horas da tarde, o São Paulo Comunica é transmitido pela rede São Paulo Saudável para todas as unidades básicas de saúde e a transmissão também a todos os centros de apoio ao trabalho, os CATs, da capital paulista. E a nossa entrevista especial da semana é sobre o programa Inclusão Eficiente da nossa Secretaria, a Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo. Para falar sobre este programa e seus serviços, seus benefícios apresentados, oferecidos por meio do Centro de Apoio ao Trabalho, convidamos hoje a supervisora Flávia Colognesi Martoni. Você que nos acompanha, participe do programa, ligue a cobrar e faça a sua pergunta. Ligue para 90 90 31 29 90 92. Então, vamos para a nossa entrevista. Flávia, muito boa tarde, é um prazer recebê-la novamente em nossos estúdios. Boa tarde, Cal. Vamos começar falando sobre, especificamente, o programa. O que é esse programa Inclusão Eficiente e qual o papel dele dentro da nossa secretaria? Ele foi criado em 2008 pela Prefeitura para a gente atender as pessoas com deficiência e vulnerabilidade social. Sim. Dentro dos CATs. Então, é uma maneira, como a gente recebe muito esse público dentro dos CATs, é uma maneira da gente atendê-los melhor. Sim, e antes disso, quais são os projetos e serviços dentro deste programa oferecidos à população, Flávia? A gente atende pessoas com deficiência, egressos, pessoas em situação de rua, imigrantes, refugiados. Então, dentro desse programa, o que a gente faz? A gente orienta todos os colaboradores dos CATs para que possa atendê-los melhor, para conhecer um pouco mais esse público e orienta as empresas também para sensibilizá-los a contratar esse público. Esse programa, ele é muito antigo na nossa secretaria. Tem ideia de quando começou, Flávia? Em 2008. 2008. Foi instituído por um decreto municipal. Perfeito. E, evidentemente, quem nos acompanha neste momento, por exemplo, nas unidades básicas de saúde, talvez a pessoa esteja se perguntando, bacana o programa, interessante, como é que eu faço para participar? Conheço pessoas que precisam desse tipo de serviço. Como participar, Flávia? Procura um dos CATs, leva RG, CPF, carteira de trabalho. Se não tiver carteira de trabalho, a gente emite o número do PIS e é só procurar e se inscrever. Ou então, se você tiver dificuldade de chegar até o CAT, manda um e-mail para eficientes@prefeitura.sp.gov.br. Eficientes @prefeitura.sp.gov.br. Sempre é importante repetir quais os objetivos desse programa. O objetivo desse programa é fazer um atendimento melhor para esse público, mais centrado com as dificuldades dele e fazer um encaminhamento assertivo. Então, isso quer dizer, esse público procura um dos CATs, a gente consiga fazer com que ele tenha mais chances de conseguir uma vaga no mercado de trabalho. CAT, evidentemente, que estamos falando aqui do Centro de Apoio ao Trabalho. Temos unidades fixas, imóveis na cidade de São Paulo, tanto numa quanto noutra. A pessoa pode ir se utilizar do serviço sem nenhum problema? Sim, é gratuito e é só nos procurar. A pessoa que não poderá, o interessado que não puder ir diretamente fazer a inscrição, por exemplo, poderá pedir para uma pessoa, pai, mãe, marido. Isso funciona também? Pode ser feito assim, Flávia? Pode, é só mandar um e-mail para a gente que a gente entra em contato. Sim. Sobre atendimentos, antes disso até, é importante pontuar sobre o período, horário de atendimento nos CATs. Os CATs começam a funcionar às 8 horas da manhã e vão até às 17 horas. 17 horas. Em todo esse período, o atendimento é feito também a essas pessoas? Sim, em todo esse período. E também, se você tiver uma empresa e quiser contratar pessoas com deficiência, por exemplo, que tem a lei de cotas, a gente faz toda a orientação para o empresário também. E existe alguma restrição para se inscrever a esse serviço, Flávia? Não, é só entrar em contato com a gente. E evidentemente que a Prefeitura ou a Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo não faz isso sozinho. Para tanto, há necessidade
dos parceiros. Você tem aí quantos são esses parceiros, Flávia? A gente tem vários parceiros. No caso da pessoa com deficiência, a gente tem a Secretaria da Pessoa com Deficiência, a SMPED, que ajuda bastante, o Ministério do Trabalho, que tira muito as nossas dúvidas em relação à lei de cotas. A gente tem a Caritas, que é onde atende os refugiados e a principal instituição que manda eles para a gente. A gente tem o AfroReg, que é uma parceria bem nova, que a gente assinou na sexta-feira, que manda os egressos dentro do projeto Empregabilidade para nós. E aí a gente tem os conselhos municipais também, a Secretaria do Direitos Humanos e Cidadania, que também é nosso parceiro no Pop Rua e no caso dos imigrantes. Sim. Então a gente tem bastante gente que ajuda. Nesta segunda-feira estamos falando sobre o programa Inclusão Eficiente da Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo e conosco aqui a Flávia Colognesi Mentoni. Flávia, quais as dificuldades, por exemplo, para ajudar essas pessoas, se é que existem dificuldades no cadastramento, no recebimento e até no direcionamento, no encaminhamento dessas pessoas aos nossos programas? Dá para pontuar alguma dificuldade, não? A dificuldade que a gente tem na sensibilização das empresas em relação a contratar esse público, porque a nossa sociedade, infelizmente, ainda não é inclusiva. Então, a gente tem um pouco de medo do novo. A gente mesmo não estudou com deficientes na escola. Sim, então, sim. Quando a gente encontra um deficiente no ambiente de trabalho, a gente fica com aquele medo de saber o que ele pode fazer, o que ele não pode. Então, esse é o nosso desafio, é mostrar para as empresas que é possível, sim, e que a gente também aprende muito com o diferente. E qual o caminho mesmo que a empresa poderá fazer caso se interesse pelo assunto e queira oferecer vagas de trabalho, por exemplo, a esses segmentos sociais, Flávia? É só procurar um dos CATs e se cadastrar a vaga, tal, e aí a gente faz toda a orientação que for necessário, tira todas as dúvidas. Até nessa quinta-feira, às 9 horas, a gente vai dar uma palestra voltada a empregadores sobre a contratação de pessoas com deficiência. Nessa palestra a gente fala um pouco da lei de cotas, dá algumas dicas de convivência, fala um pouco de cada deficiência que entra na lei de cotas. E vai ser bem legal, é das 9 à 1 no CAT Luz. Dia 5, quinta-feira, é Dia isso? 5, quinta-feira. Das 9 da manhã à 1 da tarde, haverá essa palestra de conscientização para empresários e também para a população em geral, em que, nessa palestra, se falará inclusive da lei de cotas e o acesso é livre. Acesso é livre e gratuito. E pelo que a palestra será ministrada por você, por outras pessoas? Sim, por mim e pelo resto do time da Inclusão Eficiente. Quantas pessoas trabalham com você nesse departamento da Secretaria, Flávia? Tem eu e mais 3 pessoas. E é o bastante para atender toda essa demanda que existe numa cidade complexa como São Paulo? A gente precisaria ter mais gente, mas então, como isso não é possível no momento, então o que a gente faz? A gente multiplica a nossa informação. Também uma das coisas que a gente faz é capacitar todos os atendentes e funcionários dos CATs em relação ao público do Inclusão Eficiente, para que eles atendam a população da melhor maneira. E pela experiência que você tem nessa área, Flávia, por que ainda há tanta resistência, por que ainda há tanto preconceito da sociedade paulistana em se trabalhar com os segmentos sociais? Você tem ideia, não? Porque ele é novo, a gente tem medo do diferente. Então, como eu falei na outra pergunta, como a gente tem medo, por exemplo, um egresso, partindo do princípio que se a pessoa já roubou, ela pode roubar de novo, isso pode ser ruim. Então, a empresa acaba não contratando, mas ela acaba esquecendo que, por exemplo, a pessoa ela pode estar querendo uma nova chance, ela tem outras prioridades, da família dela seja importante, e Sim. A vida no crime é uma vida de risco. Então, a pessoa ela está correndo risco de vida o tempo todo. Ok, você falou do egresso, há sim
o medo, talvez, preconceito da sociedade, não apenas paulistana, mas da sociedade em geral, em receber esse egresso aquela pessoa que deixa a prisão depois de um determinado período e busca o mercado de trabalho. E você falou, claro, pontuando aqui, existe essa resistência, medo, preconceito, algo que precisa ser melhor definido. E você trabalha também com refugiados. Quem são essas pessoas na cidade de São Paulo, os refugiados, Flávia? Refugiados são pessoas que o país está em guerra, aí eles vieram fugidos para o Brasil em busca de uma... Nem sempre de maneira formal, passam pelas fronteiras sem o conhecimento das autoridades brasileiras e buscam apoio, aconchego, por exemplo, no Brasil. São essas pessoas. Aí eles procuram a Caritas, que é uma instituição ligada à igreja, que acolhe. Eles não procuram o consulado, porque como o país está em guerra, eles têm um certo receio de ir ao consulado. Então, eles vão à Caritas, aí eles preenchem o formulário e aí eles tiram um documento provisório chamado NRE, que é como se fosse um RG, provisório. Aí o Brasil tem uma comissão no Itamaraty, em Brasília, que investiga essa pessoa, se ela realmente é refugiada, se o país estava em guerra, ou se ela não cometeu crimes lá fora. Toda a vida dessa pessoa o Brasil investiga e reconhece a condição dela de refugiado. E aí dá um documento para ela. E aí esse NRE, que é enquanto o Brasil investiga essa pessoa, ele tem validade de 6 meses. E são pessoas que, poxa, se elas vieram de uma guerra, vieram fugidas para sobreviver, elas têm muita vontade de trabalhar. E aí na Caritas eles dão aula de português, tal, mas são pessoas que inglês eles falam fluentemente. Então, a gente negocia com a empresa, que é só questão deles aceitarem, que às vezes é um pouco burocrático validar o diploma, né, de uma profissão de um país para o outro. Sim. E porque a pessoa geralmente é capacitada, tem qualificação, tem muita vontade de voltar ao mercado de trabalho, de ter uma vida nova. Então, só que é uma condição que ainda não é muito conhecida no Brasil. Sim, sim. E normalmente essas pessoas elas vêm de qual parte do mundo? Qual a origem, em regra, se é que dá para a gente dizer assim, Flávia? A maioria dos refugiados hoje em dia são africanos, porque dos países da África que estão em guerra. Sim. E agora a gente está recebendo em São Paulo muito sírio, por causa da guerra da Síria. Então a gente tem bastante sírios também. E a questão dos haitianos é uma questão particular ou se encaixa nessa mesma categoria, vamos dizer assim? Mais ou menos. Os haitianos, muitos que vieram para o Brasil foi por causa dos desastres que tiveram no Haiti, dos desastres naturais. Então, o Haiti fez um acordo com o Brasil de receber essas pessoas também. Então, não é uma condição de refugiado, porque eles não vieram por causa de uma guerra, mas por causa de desastre natural. E como o Haiti tem acordo com o Brasil também, então a gente recebe alguns haitianos também. Aí vai depender... o Haiti é porque tem um acordo com o governo brasileiro. Se outros países, por exemplo, tiver um terremoto, aí entra nessa condição se tiver um acordo com o Itamaraty também. Sim. Nós vamos, em instantes, para um rápido intervalo. Antes disso, a nossa secretaria faz um acompanhamento dessas pessoas que são enviadas ou encaminhadas, por exemplo, sei lá, para uma vaga de emprego ou mesmo para um curso de qualificação. Há um acompanhamento depois? Sim, só que aí a gente conta com a ajuda dos nossos parceiros, porque como são 4 pessoas na equipe, a gente tem um número, né, para São Paulo todo, é muita gente. Sim. Então a gente tem a Caritas faz um acompanhamento, a Floreg faz acompanhamento também, os parceiros fazem essa parte. Muito bem. Nesta segunda-feira estamos falando do programa Inclusão Eficiente, um projeto da Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo. Nós voltamos já com mais detalhes sobre este assunto e também sobre um seminário importante realizado pela nossa secretaria na última sexta-feira. Voltamos já. Pensar no cidadão paulistano é olhar para o futuro. Saber que para realizar os nossos sonhos e metas é preciso de uma cidade de ideais. Uma cidade que sana as necessidades do cidadão e transforma suas aspirações em realidade.
Pensando assim, nos estimados 11 milhões de paulistanos, a Prefeitura de São Paulo criou a Secretaria Municipal com a missão de implantar programas com inclusão social. A missão é priorizar o investimento em qualificação profissional, geração de emprego e renda na nossa cidade. Estamos organizados assim: Coordenadoria do Trabalho, Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico. A Coordenadoria do Trabalho possui mecanismos para a gestão do processo profissional. Um deles é através do CAT, Centro de Apoio ao Trabalho. Hoje existem vários CATs espalhados por toda São Paulo. Nos programas de qualificação, a Coordenadoria do Trabalho tem por finalidade ações de promoção da qualificação social e profissional, destinadas aos cidadãos de baixa renda e em situação de vulnerabilidade social. A supervisão trabalha com programas que promovem e incentivam o empreendedorismo na cidade de São Paulo. A Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico viabiliza modelos para financiamento, consolidação e gerenciamento de planos da cidade, além de estabelecer e programar políticas para as atividades econômicas que priorizem a vocação local, bem como a adoção de medidas que representem estímulos e incentivos à iniciativa privada. Mais que um objetivo, é a vontade de uma cidade unindo cada cidadão paulistano. Estamos de volta com São Paulo Comunica e o tema da entrevista especial da semana é o programa Inclusão Eficiente da Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo. E a nossa entrevistada é Flávia Colognesi Martoni. Flávia, fale um pouco de cada serviço direcionado a essas pessoas, deficientes, egressos, imigrantes, haitianos, refugiados. Por exemplo, egressos, ou é tudo a mesma coisa? Dá para a gente fechar numa mesma resposta? Dá para fechar numa mesma resposta. Vamos lá, a gente faz o atendimento desse público, indica para cursos de qualificação, que estão abertos na secretaria. Inclusive com a possibilidade de bolsas nesses cursos de qualificação, ou nesses cursos não há bolsas? Esses cursos, todos os cursos que a gente oferece na secretaria são gratuitos. Perfeito. Então, a gente encaminha... Eu digo recebimento de algum benefício por parte dessas pessoas. Neste caso não há essa previsão. Não, nesse caso, para esse público não há. Eles se encaixam nos cursos que estão abertos. Sim, sim. Perfeito. Deficientes, você estava falando sobre as exigências ou como fazer para participar. Isso, a gente faz o atendimento ao deficiente, a gente tira dúvidas se eles entram ou não na lei de cotas, sim. A gente encaminha para as empresas e faz a sensibilização da empresa em aceitar o deficiente, toda a orientação para a empresa, se ela precisar mapear um cargo para saber o que a pessoa pode fazer, o que ela não pode, a gente faz. Para se adaptar, por exemplo, à lei de cotas, o que é necessário? Você tem essa informação, não? A gente orienta, por exemplo, em relação a tecnologias assistivas. Sim. Que às vezes a empresa não sabe que ela é acessível, porque tem deficientes e deficientes, então às vezes a pessoa só precisa de uma barra no banheiro. Sim, sim. Às vezes ela não precisa de uma rampa, vai depender muito da deficiência e do deficiente, porque tem deficientes que têm 20 anos de convivência com a deficiência, tem outros que nasceram com a deficiência, então eles conseguem fazer as coisas de um jeito que a gente nem imagina. Então a gente orienta muito a empresa, pergunta para a pessoa se ela, como que ela faz a função, como que ela faria, qual a adaptação que ela precisa. E as pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, elas estão preparadas para o mercado de trabalho, estão plenamente adaptadas até às exigências do mercado de trabalho, ou nos cursos de qualificação, essas pessoas se adaptam com facilidade ou não, Flávia? Sim, mas aí são pessoas. Sim. E aí pessoas vão ter uns, né, que vão se adaptar mais facilmente, outras não. E outras não.
Sim. como qualquer outro ser humano. Vão ter pessoas que vão super aproveitar, tem outras que não, vão ter mais dificuldade. Adaptação, então, é fácil. Essa categoria especial, no caso dos egressos, existe algum tratamento especial, alguma exigência especial? Não. Então, não, a gente atende, só que a gente procura sensibilizar mesmo as empresas. Até esse seminário que a gente fez sexta-feira foi para isso, para contar que isso pode dar certo. Se a empresa der uma chance, a gente pode dar certo. Até a gente assinou um termo de parceria com o AfroReggae, que é o seguinte: eles encaminham o egresso para a gente encaminha para a empresa e eles fazem todo o trabalho de retenção da pessoa, que seria, eles vão uma vez por mês lá, ver se a pessoa está bem, como é que ela está, se ela está trabalhando direitinho, que é até para deixar a empresa um pouco mais segura. Porque é muito importante dar oportunidade para essa pessoa, porque se você pensar, a pessoa sai da prisão, e aí, se ela não tiver um emprego, a porta do crime está aberta para ela. E nós mesmos vamos ser vítimas da violência. Sim, sim. Então, a gente tem que fazer alguma coisa. A sociedade também é responsável. Você falou do AfroReggae, trata-se do grupo cultural AfroReggae, que trabalha, na verdade, especificamente com egressos e apenados, que tem origem no Rio de Janeiro, grupo conhecidíssimo no Rio de Janeiro, e desde abril, salvo engano, desde 1º de abril, está na cidade de São Paulo, fez essa parceria com a Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo, no sentido de enviar ou encaminhar o egresso com mais facilidade, o egresso da cidade de São Paulo, para os cursos de capacitação e também para o próprio mercado de trabalho. E aqui já falamos um pouco no bloco passado sobre os haitianos e também sobre os refugiados. Também se adaptam a essa mesma orientação sobre documentação e o que fazer para conseguir essa vaga, não, Flávia? Sim, e a gente tem um parceiro que é o Ministério do Trabalho, porque documentação quem tira é o Ministério do Trabalho ou a Polícia Federal. E aí nosso papel é orientar. Então a gente orienta, mas quando a gente tem dúvidas, casos mais específicos, a gente recorre a eles. Da mesma forma que a lei de cotas, quem cobra a multa das empresas, quem fiscaliza é o Ministério do Trabalho. Então a gente apenas orienta, tira algumas dúvidas e quando a gente também tem dúvida, a gente procura por eles. Perfeito. Então vamos novamente repetir aqui o e-mail, caso alguém tenha alguma dúvida, queira mais detalhes sobre este assunto, queira entrar diretamente em contato com a nossa secretaria, especificamente com o seu departamento, qual é o e-mail para essa comunicação mais direta, vamos dizer assim, Flávia? eficientes@prefeitura.sp.gov.br. Vamos repetir? eficientes@prefeitura.sp.gov.br. Muito bem. Portanto, você que nos acompanha certamente teve aí todos os detalhes, todos os esclarecimentos acerca desse nosso projeto, o projeto da Prefeitura de São Paulo, através da Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo. Nesta reta final do nosso programa, Flávia, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre o seminário que aconteceu na sexta-feira, das 9 da manhã até a 1 hora da tarde, até as 2 horas da tarde, na verdade, seminário contando aí com várias autoridades importantes e que abordou a questão do egresso e do apenado no encaminhamento do egresso e do apenado para o mercado de trabalho. Qual foi o resultado? O que é que você pode apresentar para a gente como balanço deste evento? Foi muito positivo, porque a gente conseguiu levar as maiores referências no assunto, tá? Entre eles o Paulo Sorci, que é o juiz corregedor dos presídios, o Schneider Pinheiro, que é o responsável pelo projeto Empregabilidade do AfroReggae, e depoimentos de alguns egressos, o senhor Roberto Silva, que é um PhD no assunto. E aí a gente conseguiu, o nosso secretário Eliseu Gabriel fez a proposta da gente fazer um grupo de trabalho todo segundo mês, todo número os meses pares, todos os meses pares a partir do ano que vem. A partir do ano que vem. Então, o primeiro encontro vai ser na segunda-feira, na primeira segunda-feira de fevereiro, às 2h30 da tarde.
Tá, antes disso, é bom sempre enfatizar que foi o segundo seminário sobre este assunto na cidade de São Paulo, sobre a responsabilidade da nossa secretaria, que nem é responsabilidade da Secretaria Municipal do Trabalho, discutir essa questão, que está muito mais próxima do governo do Estado, por conta da Secretaria de Assuntos Penitenciários e mesmo do governo federal. Entretanto, houve aí essa tomada de posição em relação à Prefeitura sobre o encaminhamento do egresso e também do apenado para o mercado de trabalho. Repito, este que foi o segundo seminário. Já alguma preparação para o terceiro seminário em novembro do ano que vem, ou os debates continuam sem nada muito consistente por enquanto, Flávia? Não, os debates continuam nesse grupo de trabalho, que a gente vai unir algumas instituições e todos que quiserem participar da discussão, e haverá próximo seminário sobre os temas que o Inclusão Eficiente discute. Então aguardem que teremos mais novidades pela frente. Muito bem, para entrar em contato direto com o seu departamento, lá na Secretaria Municipal do Desenvolvimento do Trabalho e Empreendedorismo, há um outro e-mail ou o e-mail mesmo do Eficientes? É esse mesmo e-mail. Está certo. Conversamos hoje com a supervisora do programa Inclusão Eficiente da Secretaria Municipal do Trabalho, Flávia Colognesi Martoni. Flávia, muito obrigado, boa tarde, parabéns pelo seu trabalho, até uma próxima oportunidade. Obrigada, Cal, foi um prazer. Muito obrigado. Portanto, agora, Andréa Garbim vem com as informações sobre vagas de emprego nos CATs. Andréa, boa tarde. Olá, boa tarde a todos. Semanalmente, os CATs oferecem diversas vagas de emprego. Para a função de atendente de lanchonete, estão abertas 2.294 vagas, com salários que chegam a R$ 1.000. E a exigência mínima para a seleção é um ensino fundamental incompleto. Já para as vagas de auxiliar de limpeza, os CATs estão com 932 oportunidades, com salários entre R$ 755 e R$ 1.000. Para se candidatar às vagas, compareça pessoalmente a um CAT com RG, CPF, carteira de trabalho e PIS. O atendimento é de segunda a sexta, das 8 às 5 da tarde. Quarta-feira, dia 4, os CATs oferecem a oficina gratuita de orientação ao trabalho sobre habilidades durante processos seletivos. Não percam. E dia 5 de dezembro, última turma do curso de manipulador de alimentos em pizzarias, uma parceria com a Didio Pizza. Inscrições somente nos CATs: Santana, Tucuruvi, Casa Verde, Jaçanã, Vila Maria, Pirituba e Santana 2. Mais informações no www.prefeitura.sp.gov.br. É com você, Cal. Obrigado, André. Já estamos chegando ao final do programa. Você acompanhou São Paulo Comunica, uma produção da Assessoria de Comunicação da Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo. Obrigado pela sua companhia em mais esta segunda-feira. Uma excelente semana e até o próximo programa.